Amigos, Deus abençoe todos vocês. E o Espírito Santo, o guia daqueles que têm no Senhor Jesus Cristo o seu único Senhor e Salvador. Aqueles que colocam o Senhor Jesus em primeiro lugar. Então, quando a pessoa elege Jesus como Senhor das suas vidas, o Espírito Santo já está dirigindo essa pessoa. E quando essa pessoa se deixa conduzir pelo Espírito Santo, então ela está no reino de Deus, porque se submete ao governo dele. Ah, meu Pai do céu, eu gostaria de tirar esses comentários aqui agora, mas agora já não há mais essa opção aqui. Vamos então ter que aguentar. Por favor, você não entra aqui para comentar agora, não. Comente depois. Avalie o que eu vou falar, pese, e depois você então comenta. Eu deixo, não tem problema não. Mas quando você fala, você coloca aqui os seus comentários na hora, me atrapalha. Por favor. Então, quando a gente tem o Espírito Santo, a gente tem o Espírito da vida, o Espírito que guia a nossa vida no caminho certo, no caminho da verdade, no caminho do equilíbrio, especialmente no que diz respeito à fé. A fé que Deus nos dá vem do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem dá a fé quando nós ouvimos a sua palavra. A palavra de Deus é o Espírito de Deus falando. Então, quando a pessoa absorve, bebe, come dessa palavra, ela bebe do Espírito, ela bebe da fé, ela bebe, ela absorve o próprio Deus dentro de si, quer dizer, e essa palavra, e esse Espírito, e esta fé, este poder é que nos conduz a uma vida de qualidade que Deus tem prometido na sua palavra. Agora, há de se pensar o seguinte: sempre que nós pensamos de acordo com a palavra de Deus, nós pensamos de acordo com a fé. Nós pensamos de acordo com Deus. Se nós obedecemos esses pensamentos, se nós seguimos, se nós colocamos em prática esses pensamentos, então é aí que o Espírito Santo nos guia e faz a gente chegar aos pastos verdejantes. Não adianta você falar simplesmente, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me levará pelos pastos verdejantes. Você pode decorar isso um monte de vezes, você pode falar e não funcionar. Não funcionar. Mas, poxa, bicho, porque você está falando, repetindo apenas palavras, igual papagaio. Igual papagaio. E não vai resolver. Não vai resolver o seu problema. Porque a fé é o poder de Deus em nós para nos dirigir a tomar decisões certas, justas, corretas, para que nós venhamos colher os frutos dessas decisões. Eu vou dizer para você uma das coisas que eu aprendi e eu tenho aprendido. O apóstolo Paulo, ele diz lá no capítulo 13 de 1 Coríntios, ele diz assim, olha só que bacana, olha só que legal. Capítulo 13, versículo 11. Olha só. Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, falou o seguinte: quando eu era menino, ele está falando de si, quando eu era menino, falava como menino,
sentia como menino, pensava como menino. Olha só, eu falava como menino, eu sentia como menino e eu pensava como menino. Obviamente que quando, aí ele diz, logo que cheguei a ser homem, quer dizer, adulto, maduro, acabei com as coisas de menino. Acabei com as coisas de menino. E eu vou falar da minha experiência pessoal. Quando eu era menino, eu falava como menino. Eu sentia como menino. E eu pensava como menino. Mas essa meninice minha durou muito tempo, mesmo com a fé em Deus. Eu tive o meu encontro pessoal com o Senhor Jesus quando eu tinha 19 anos de idade. Mas durante muitos anos, até o início da Igreja Universal do Reino de Deus, passaram-se 12 anos, por aí. 12, 13 anos. Mais ou menos isso. Mas eu pensava como menino. Eu agia como menino. Eu sentia como menino. E quando o trabalho começou, eu era um menino. E eu fiz muitas coisas, e eu falei muitas coisas, e eu pensei muitas coisas como menino. Mas, graças a Deus, que mesmo sendo menino, a minha consciência não ficou anulada. Por quê? Porque Deus nos tem dado o Espírito Santo, o Espírito da fé, para nos conduzir. E a gente toma atitude. Só que, no meio daquela meninice, naqueles tempos de garotão, a gente tomava atitudes assim de menino, porque pensava como menino, agia como menino, sentia como menino. Então, eu dei muita cabeçada. Minha amiga, meu amigo, eu dei foi cabeçada. Oh, meu Pai do céu, eu não sei como Deus teve paciência comigo. É porque Deus é paciente, é misericordioso. Ele me guardou, ele me protegeu. Eu fiz tanta bobagem, meu Pai do céu. Mas todas as minhas meninices, mesmo tendo o batismo com o Espírito Santo, mesmo tendo a fé no Senhor Jesus, ainda que como menino, eu era menino. E como menino, eu pensava como menino, agia como menino, sentia como menino e agia como menino. Ora, o que quero dizer com isso? Que Deus, quando nos dá a fé, Ele não anula as nossas pessoalidades, particularidades. Ele não anula o nosso eu. Ele se mantém guiando ali de acordo com a palavra dele. Só que, muitas das vezes, a gente se divide entre ouvir a voz de Deus e ouvir a voz das pessoas que estão ao nosso redor. Que a gente, ou bem ou mal, a gente sempre acaba sendo influenciado. Essa é a realidade. Sempre somos influenciáveis quando somos meninos, né? Quando a gente é menino na fé, especialmente, eu era menino na maturidade, mas era menino também na fé. Era menino. E eu perguntava a Deus, poxa, eu podia ter começado com 19 anos, meu Senhor, quando o Senhor me chamou. Mas Ele não permitiu isso.
Ele esperou eu passar aquela fase de meninice para começar, então, o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, mesmo assim, mesmo depois de ter começado o trabalho, ainda assim eu era menino. E eu vou dizer para você uma coisa. Ainda, muitas das vezes, damos de meninos. Ainda assim, damos de meninos. Mas Deus não mudou a sua maneira de ser. Ele nos deu a direção. Ele nos deu a fé. Ele nos deu o Espírito Santo. Para que nós, e não anulou o nosso eu, a nossa particularidade, a nossa vontade. Ele não anulou. Ele deixou que nós escolhêssemos. Mesmo tendo o Espírito Santo, eu tinha que saber escolher o caminho certo. Porque se eu escolhesse o caminho errado, como eu escolhi muitas das vezes, como eu errei, puxa vida, eu dei com a cara no poste. Essa é a realidade. Eu caí muitas vezes, eu falhei muitas vezes, por conta de pensar como um menino, agir como um menino, sentir como um menino, mesmo tendo a fé do Espírito de Deus, mesmo tendo a direção do Espírito de Deus. Então, eu fico pensando, muitas pessoas pensam assim, eu tenho a fé, e por conta dessa fé, pensa que ela não vai sofrer as suas meninices, as suas más escolhas, porque quando Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, fala, portanto, nós também, ele incluindo a si próprio, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, é uma nuvem de pessoas que tiveram experiências com Deus, que foram curadas, que foram libertas, que foram abençoadas, que prosperaram, que tiveram suas vidas transformadas, seus casamentos estabelecidos, etc, 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 etc. Aconteceram muitos milagres, nuvem de testemunho. Só que ele diz, deixemos todo o embaraço. Deixemos todo o embaraço. O que quer dizer? Os embaraços acontecem quando, por exemplo, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a voz de Deus, eu tenho a direção do Espírito Santo, mas por um momento de tempo, por uma distração, eu olho para um lado, ou então olho para o outro. Então, fatalmente, eu vou dar atenção, eu vou dividir a minha atenção entre o que Deus está falando e o que a pessoa do meu lado, que está à frente, ou as pessoas que estão ao meu redor, estão falando. Então, essas pessoas podem, de uma certa forma, me influenciar. E eu ficar entre a voz de Deus e a voz das pessoas, ou a voz do mundo. Então, amiga e amigo, graças a Deus que o Espírito Santo, quando a gente vai amadurecendo na fé, a gente vai envelhecendo essa realidade na fé, a gente vai tendo uma fé mais sólida, mais pé no chão, uma fé que não tem nada de oba-oba, nada de sentimento, nada de pensar como menino, nada de agir como menino. Não, agora é pé no chão. Então, essa fé é que sustenta a gente. A fé mais madura, que a gente se livra dos embaraços. Aquelas vozes não são boas, não são de Deus, embora às vezes até bem intencionadas, mas elas não são de Deus. E então a gente tem que decidir, tem que ser forte
para nos livrar desses embaraços. Porque são esses embaraçozinhos que fazem as pessoas caírem, mesmo estando na fé. Foi o caso, por exemplo, de Davi. Davi é um exemplo excelente para a gente nortear os pensamentos da fé. Ele era um homem de fé, era um homem de Deus, era um homem segundo o coração de Deus. Mas, num daqueles momentos, fração de segundos, Davi caiu, porque deu atenção ou foi influenciado por alguma coisa. Ora, e caiu, e colheu os frutos dessa queda. Então, amiga e amigo, a fé é o poder de Deus dentro de nós, dentro de você. Mas você não pode cochilar. Não pense que porque você teve fé para ser curada de câncer, você teve fé para ressuscitar, Deus lhe deu condições de você ressuscitar, Deus fez algo extraordinário na sua vida. Não pense que isso é suficiente para manter você de pé. Não. A sua fé tem que estar apoiada na palavra de Deus. Apoiada na palavra de Deus. Se você estiver com a sua fé apoiada na palavra de Deus e mantiver essa fé assim, você vai chegar lá. Nós falamos de Pedro, aliás, é o caso de Pedro. Quando Jesus vinha andando sobre as águas, os discípulos pensavam, que estavam no barco, pensavam que era um fantasma. E Pedro, que era ousado, ele disse, olha só, se és tu, Senhor, aqui ó, a audácia, se és tu, Senhor, manda que eu vá ter contigo. E Jesus disse só uma palavra, ele disse, vem. E Pedro obedeceu. E ele andou sobre as águas. Só que, quando ele observou o embaraço do vento, das ondas, quando ele deixou de olhar para Jesus por um momento, ele afundou. E é isso que tem acontecido muito nesses dias. Muita gente tem afundado na fé, mesmo tendo tido experiências extraordinárias com Deus. Por quê? Porque por falta de maturidade ou por estarem, digamos assim, envolvidas com embaraços, vozes inspiradas pelo próprio diabo, essas pessoas acabam caindo. E essa é a realidade. Você que está, talvez, nessa situação, amiga e amigo, você teve experiência maravilhosa com Deus. Você sabe quem é Deus, porque um dia você experimentou o poder de Deus. Mas hoje você está aí caída, desigrejada. Hoje ainda existe esse nome, desigrejada. Você está desigrejada porque você foi decepcionado pelo pastor, pelos irmãos, por pessoas. Alguém falou mal da igreja. Enfim, você deixou a fé. Você deixou a fonte da fé, que é a igreja. A igreja foi instituída pelo Senhor Jesus. Não fui eu que inventei a igreja. A igreja, ela é simbolizada pela noiva, do noivo que é Jesus. Foi Jesus quem fundou a igreja. Você está desigrejada, você saiu do meio da fé. Ainda que lá no meio tivesse e tem e continua tendo e vai ter ainda até a vinda de Jesus, vai ter os embaraços, os probleminhas, as picuinhas, o disse-me disse, as pessoas maliciosas, o joio. O joio não se cria no meio da rua. O joio só se cria no meio do trigo. Então, no meio do trigo tem o joio. Quando Jesus chamou os 12 apóstolos, tinha lá o joio no meio dele. Estava lá o Judas Iscariotes. Então, você não pode, no meio dos apóstolos, sempre houve joio no meio da igreja.
E você saindo desse ambiente de fé, que é a igreja, que tem, obviamente, os embaraços, as vozes dos inimigos da fé, mas também tem a voz de Deus. E Deus fala através dos seus servos. Mas cabe a você o direito de escolher a voz que você vai ouvir. Ouça a voz de Deus e você nunca vai cair. Mantém-se na voz de Deus e você não vai ser como criança, vai, como se diz, ficar dando ouvidos como menino aos embaraços, para que você venha preservar a salvação da sua alma, porque, amiga e amigo, uma das coisas que eu mais carrego comigo é o aprendizado de que eu fui salvo há 60 anos atrás, estou salvo e serei salvo se permanecer firme, fiel à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, à voz da fé. Então eu tenho esse direito de escolher, essa opção, e eu escolho ouvir a voz da fé, deixando, obviamente, a nuvem de testemunho é maravilhosa, magnífica, mas a minha fé não está apoiada nos testemunhos. Não, a minha fé está apoiada na palavra de Deus. O que ele falou, Deus falou. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Então, eu vou apoiar a minha fé, a minha vida, o meu futuro, o meu destino. Eu vou apoiar a minha cabeça na palavra de Deus e não nos testemunhos maravilhosos, na nuvem de testemunho que eu vejo. Essa é a minha fé. Eu aprendi isso e eu passo isso para vocês. Quem quiser aproveitar, amém, graças a Deus. Quem não quiser, paciência, mas eu estou aqui para levar aquilo que Deus me tem dado para todos os que têm ouvidos para ouvir. Porque nem sempre a pessoa tem ouvidos para ouvir a voz de Deus. Tem ouvidos para ouvir os embaraços, para ouvir o mundo, para ouvir a internet, para ser, digamos assim, grávida, se engravidar pelo ouvido, se engravidar pelos olhos. Pois é, muitas pessoas estão aí caídas. Eu espero que você tenha pego esse espírito, o espírito da fé. Deus é tão magnífico, tão glorioso, que ele não tirou a nossa liberdade de escolher entre o certo e o errado. Por isso ele nos dá a fé inteligente, a fé que pensa, que pesa, que avalia, e então decide. A fé madura. Que Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Vá em busca dessa fé. Mantenha sua vida nessa fé, porque a fé é um canal individual. Cada pessoa tem esse canal individual com Deus. Entende? Você tem canal direto com Ele. Direto de você para o trono dele. É óbvio que esse canal é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o autor da fé e consumador da fé, o princípio e o fim da fé. Deus abençoe a todos, então, em nome do Senhor Jesus. Amém.